uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus é fiel. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez, onde estaremos meditando na palavra do Senhor. Queremos nesta oportunidade ler a palavra do Senhor no livro segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 17, e os versículos de número 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Meus queridos, a palavra em que nós acabamos de ler são declarações de Jesus Cristo como advertência para a igreja nos últimos dias. A palavra que nós lemos cita dois personagens, Noé e Ló. Logo, Jesus volta ao passado para nos fazer lembrar de que nós precisamos tirar lições da vida destes homens para as nossas vidas nos dias atuais. Logo, eu quero lhes falar sobre Noé e Ló, dois tipos de igreja. Ora, Noé, ele é chamado de pregador da justiça. Nos dias de Noé, a terra estava corrompida, segundo nos registra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência. Nos dias de Noé, o coração dos homens era um mar, era uma geração perversa. Nos dias de Noé, não importavam-se com Deus. Nos dias de Noé, as pessoas não davam mais crédito a Deus. As pessoas não valorizavam mais o culto a Deus. Nos dias de Noé, o materialismo era mais importante do que o espiritual. Veja o que Jesus Cristo disse. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre todos e sobre a terra. Nos dias de Noé, o casamento havia perdido a sua essência. As pessoas casavam muitas vezes. Ora, por isso que Jesus Cristo disse, casavam e davam-se em casamento. O casamento havia perdido a sua essência, a sua totalidade. O casamento havia perdido o seu valor. Será que não é um retrato dos nossos dias atuais, onde as pessoas não valorizam mais o casamento? Pessoas que casam 5, 6, 7 vezes. As pessoas não ligam mais para o casamento. Nos dias de Noé, este pecado também existia, porque as pessoas casavam e davam-se em casamento. Casavam-se quantas vezes queriam. Nos dias de Noé, a geração de Noé pereceu por causa da sua maldade. É um retrato dos nossos dias atuais. A maldade tem crescido e Cristo Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o pecado. Nos dias de Noé, o exagero, apego aos prazeres humanos, onde as pessoas tinham mais prazeres nas coisas humanas, no materialismo.
A nossa geração está repetindo os mesmos erros que a geração de Noé cometeu. Deus escolheu Noé porque Noé achou graça diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus escolheu Noé porque Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Deus escolheu Noé porque Noé foi obediente a Deus. Noé foi justo e íntegro diante de uma geração perversa. A geração de Noé estava corrompida. A geração de Noé era uma geração perversa, uma geração mau. A geração de Noé era uma geração que não temia Deus. Mas Noé fez a diferença. Em meio a esta geração perversa e corrompida, Noé permaneceu-se íntegro e temente a Deus. Aleluia! Noé pregou o juízo de Deus diante de uma geração perversa, diante de uma terra corrompida. A Bíblia diz que Noé pregou a justiça de Deus, o juízo de Deus, segundo Pedro, capítulo de número 12, versículo de número 5. Noé, antes do dilúvio chegar, antes do juízo chegar, Noé entrou na arca. Aleluia! Gênesis capítulo 7, versículo de número 1. Deus fechou a porta da arca por fora. Gênesis capítulo 7, versículo de número 16. Sabe o que isto quer dizer? Que ninguém podia abrir aquela porta. Nem Noé, que estava dentro, podia abrir a porta. E nem quem estava do lado de fora podia arrombar aquela porta. Noé é um tipo de igreja. Noé representa a noiva do Cordeiro. Noé é pregador da justiça. A igreja do Senhor não pode se corromper, mesmo vivendo em uma geração perversa. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença. Assim como Noé fez a diferença no meio daquela geração, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, precisa fazer a diferença. Aleluia! Ló é chamado de justo, segundo Pedro, capítulo 12, versículo 7. Mas nos dias de Ló, os pecados de Sodoma e Gomorra fediam nas narinas de Deus. Nos dias de Noé, o casamento não mais existia. Sim, veja o que Jesus Cristo fala. No versículo de número 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas Jesus não fala mais sobre o casamento. Jesus não cita mais o casamento. Jesus diz o seguinte: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Até que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo do céu e enxofre. Nos dias de Ló, as pessoas não valorizavam mais o casamento, porque o pecado do homossexualismo havia predominado no meio de Sodoma. Ló afligia sua alma por causa do pecado, mas não pregava. Segundo Pedro, capítulo 12, versículo 8. A sua casa foi cercada por homens malignos. Os anjos encontraram Ló sentado à porta de Sodoma. Sua mulher duvidou, desobedeceu e tornou-se uma estátua de sal. Meu Deus! Ló perdeu tudo o que tinha. Que lição a vida de Ló nos ensina? Ló estava sentado à porta de Sodoma.
Ló afligia sua alma por causa do pecado. Os homens malignos cercaram a sua casa, mas Ló não pregava sobre o juízo de Deus. Será que não é um retrato da igreja em que estamos vivendo? A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, tem inúmeras pregações, mas a pregação principal sobre arrependimento e pecado, a igreja não está pregando. A igreja do Senhor precisa tirar a venda dos olhos. A igreja do Senhor precisa combater o pecado. A igreja do Senhor precisa anunciar o juízo de Deus sobre a face da terra. A igreja do Senhor não pode se calar. A igreja do Senhor tem que pregar para esta geração que está corrompida, de que Deus vai trazer a todos a juízo. A igreja do Senhor precisa clamar sobre a face da terra. A igreja do Senhor não pode ser como Ló, olhar e se conformar, só se afligir e não falar. A igreja do Senhor precisa anunciar sobre o juízo de Deus. Aleluia! Aleluia! Só que ainda não está perdido. A igreja do Senhor precisa se despertar. A igreja do Senhor precisa abrir os olhos espirituais. Ló é um tipo de igreja. Sim, Ló é um tipo de igreja. Vive no meio de um mundo de injustiça, mas crê e será salva antes do juízo. Aleluia! Nada está perdido para esta igreja da atualidade. Nada está perdido para a igreja dos últimos dias. Ló foi tirado do lugar da tentação. Deus livrou Ló, porque se lembrou de Abraão. Gênesis 19, 29. Na hora da destruição, no momento final, Deus despertou Ló. Aleluia! Deus despertou Ló. Deus vai despertar a sua igreja nesses últimos dias para tomar uma posição e uma atitude e combater o pecado e anunciar de que Jesus está voltando. Aleluia! Deus livrou Ló, porque Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus vai tirar o justo, Deus vai livrar o justo, Deus vai guardar o justo. Pratique a justiça, ame a justiça. Igreja do Senhor, desperta para estas verdades. Aleluia! Que tipo de igreja nós somos? Nós representamos Noé ou representamos Ló? Nós servimos a Deus como Noé ou estamos como Ló, apenas nos afligindo e deixando o pecado tomar conta de tudo? Ó igreja do Senhor, ó noiva do Cordeiro, Deus está nos chamando para umas verdades dos últimos dias na face da terra. Desperta, igreja, desperta, igreja, desperta, igreja. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Deus tem uma palavra para você.